nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. Eu sozinho, ferido, cansado e faminto, estão no escuro, em terras longínquas, em mares distantes, a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e o futuro, além do que se pode ver. E o reino vem aos que esperam, o desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino vem. Exaltado e rico, arrogante, orgulhoso, que estão no escuro, mansões construídas no abuso do pobre, e a luz ressurgirá, pois Ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e juízo, além do que se pode ver. E o reino vem aos que esperam, o desejado das nações, em seu nome inferno treme, o reino além do que se pode ver. E o reino vem aos que esperam, o desejado das nações, em seu nome a terra treme, o reino Amém. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu
conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés, e a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho totalmente teu, tudo que sou és totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés, e a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho és totalmente teu, tudo que sou és totalmente teu, tudo que sei és totalmente teu, tudo que sou és totalmente teu. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça
poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Boa noite, amados irmãos, com muita alegria, com muito prazer, venho aqui para poder trazer um pouquinho daquilo que Deus colocou ao meu coração. Com o passar do tempo, eu venho percebendo que algumas pessoas, nessa pandemia que estamos passando, está passando por algum momento difíceis, está passando por algum momento, começando um pouco de depressão, um pouco de momentos ruins, e eu venho analisando um pouco as escrituras a respeito como devemos ser fortes, como devemos ser astutos nessa situação tão complicada. Do dia para a noite fomos pego aí, para quem trabalha, foi pego de repente, teve a sua jornada de trabalho parada, teve sua jornada de trabalho reduzida, teve que ficar em casa recebendo pelo governo, né? Algumas pessoas teve que literalmente parar as suas atividades e tendo uma outra rotina sem planejamento. Acredito eu que muitas pessoas fazem planejamento no final do ano. Esse ano vai acontecer isso, esse ano vai acontecer aquilo, esse ano eu vou fazer tal coisa, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou trocar de carro, enfim. A gente faz muitos planos. De repente, do dia para a noite, nossos planos é parado, colocado numa gaveta e falar assim, agora não vamos fazer mais nada. Agora está um grande problema para a gente poder resolver. E os filhos de Deus tem uma coisa interessante. Deus não deixa a gente impune ou não deixa a gente desisolado, não deixa a gente fora. Ele sempre faz o planejamento junto com a gente. Mesmo as coisas acontecendo do dia para a noite, Ele faz as coisas conforme a vontade dEle. Tem um versículo na Bíblia que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou eu falar de um rapaz ruivo, um rapaz que foi considerado muitas vezes inútil, vamos dizer assim, foi considerado uma pessoa que não estava apto a poder fazer as coisas que foi lhe dada, que foi concumbida a ele, né? E as pessoas não acreditavam nesse rapaz, não gostaria que esse rapaz assumisse qualquer situação. E esse rapaz, literalmente, Deus deu a ordem para ele e falou assim: faça, eu estou contigo. E na jornada desse rapaz, ele era segundo o coração de Deus. Deus o escolheu. Ele era o caçula dos 8 filhos de Jessé. E por ser o caçula, por muitas vezes o caçula não tem muita voz ativa perante a sua família, né? A história conta que Deus mandou Samuel até a casa de Jessé para poder escolher rei para Israel. E chegando lá, Samuel olhou para o mais velho no coração de Samuel e falou assim: esse aqui que vai ser o rei, alto, bonito, forte, formoso, esse aqui realmente tem pulso para poder guiar o povo de Israel. E Deus falou para Jessé: esse não. E chamou um, chamou outro, foi chamando, de repente acabou os filhos. E Samuel, poxa, não escolhi ninguém, Deus não escolheu ninguém.
E de repente Samuel pergunta: você não tem mais um filho? E Jessé automaticamente falou assim: tenho um mais novo, tá no campo apacentando as ovelhas. Então chama. Quando Davi chega, Deus falou com Samuel: é esse. E automaticamente ungiu rei naquele momento. Mas assim, nesse momento, Davi, mesmo assim, foi considerado uma pessoa ruim, pequenina, sem estrutura para poder guiar um povo. Mas mesmo assim, Deus escolheu o rei. E de repente, Davi fazendo todas as coisas dele, ele não foi assumir o reinado logo em seguida. Saul, como rei da época, precisou de Davi para poder consolar o coração, que ele está muito agoniado no seu momento. E Davi foi chamado para poder tocar harpa, para poder calmar o coração de Saul. E assim foi correndo a história. Um belo dia, os filisteus foi guerrear contra Israel. E um homem chamado Golias, um grande homem, mais ou menos, a história conta mais ou menos uns 3 metros de altura. Você imagina aí uns 3 metros de altura de homem, alto, puro músculo, pura força, preparado para a guerra, com todos os alicerces necessários para poder guerrear, com espada grande, que ele era muito alto. Quando ele chega perante o exército de Saul, ninguém se opôs àquele filisteu. Ninguém quis guerrear contra o filisteu. Ali estava em jogo perder a guerra, ser escravo dos filisteus, perder o reinado, e ali estava em jogo em tudo isso. E mesmo assim, Davi, por sua vez, foi levar comida aos seus irmãos que estavam lá. Chegando lá, ele viu aquele tumulto todo, ele falou: o que está acontecendo? Aí contaram para ele: aquele gigante ali quer guerrear com alguém. Mas não tem ninguém para poder guerrear com ele? Não tem ninguém, está todo mundo com medo. E Davi olhou e falou: quem é esse filisteu inconciso que quer enfrentar o Deus verdadeiro? Eu vou guerrear com ele. Automaticamente os seus irmãos, o rei, chegou a Davi: não, você é muito pequenininho, você não tem força, você não vai conseguir, você não pode, você não deve, a situação é essa e essa aqui, você vai perder, a gente vai ficar escravo. E todo mundo tentou, e nada de Davi falar assim: eu vou conseguir, porque quem está mandando eu ir é Deus. Quem está ordenando que eu lute, que esse filisteu, é Deus. Ele foi contar um pouco da história dele. Eu já enfrentei leão, eu já enfrentei urso, já enfrentei muitas coisas e matei todos eles. Quem está mandando eu guerrear com esse filisteu é o rei do exército, que é o meu Deus, um Deus vivo e eficaz na minha vida. E automaticamente tentou, Saul chamou ele de canto, pegou uma das vestiduras dele, colocou em Saul, e mesmo assim Saul colocou em Davi, e Davi, por ser muito pequeno, não coube. Ele falou: não, eu vou só com minha funda e minha pedra guerrear com esse filisteu. E assim ele foi. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41, fala assim: o filisteu também se vinha chegado do Davi, e seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo, de boa aparência. Automaticamente Davi recebeu um desprezo nesse momento. Aquele grande homem de mais ou menos 3 metros olhou para aquele pequenininho e falou assim: esse que vai me enfrentar? Desprezou Davi. Versículo 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão? Como vires a mim com pau, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e extrairei a tua carne, as aves do céu, e as bestas feras do campo. Disse, porém, Davi, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor Jesus Cristo dos exércitos, e o Deus dos exércitos de Israel, que é quem tem afrontado. Aquele filisteu não estava simplesmente afrontando o reinado de Saul, ele estava afrontando a Deus. E Davi deixou bem claro para ele. Agora, colocando um paralelo aqui, quantas vezes o mundo nos afronta? Quantas vezes o mundo quer ver a gente, muitas vezes, deixando a gente para trás? Muitas vezes somos amaldiçoados,
muitas vezes somos condenados, muitas vezes as pessoas não gostam da gente, muitas vezes as pessoas olham pra gente meio torto porque somos cristãos, porque realmente as pessoas não gostam de cristão. A nossa atitude perante a população, as pessoas olham pra gente torto, e por muitas vezes a gente é afrontado dia após dia. As pessoas querem nos deixar de canto, mas quem está conosco o tempo todo é Deus, é o nosso Pai eterno. E esse Pai eterno que está nos consolando dia após dia. Acredito eu que todo esse tempo que estamos passando até aqui, Deus nunca deixou faltar um grão de feijão na nossa mesa. Deus não deixou a gente passar uma necessidade possível. Deus não deixou faltar nada para nós. Mesmo que a situação seja complicada, mas Deus não deixou faltar nada. E aqui a história de Davi fala bem claro. Um mirradinho, um rapazinho pequeno, foi alvo muitas vezes de todos os seus irmãos. Foi muitas vezes odiado pelo povo, não acreditando nele que ele poderia salvar uma grande nação da mão de um filisteu. E hoje eu venho trazer para você, talvez a sua situação esteja ruim, talvez a sua situação esteja complicada, talvez você possa falar assim, poxa, eu não estou conseguindo chegar onde eu estou querendo. Talvez aqueles objetivos que você planejou durante o ano, você não está conseguindo colocar, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez é hora de você sentar, refletir, entender o que Deus quer de você, entender o que Deus quer para você, entender o que Deus quer planejar na sua vida. Talvez a gente faz um planejamento conforme a nossa cabeça. E Deus faz tudo acontecer para aquele planejamento ser inverso. Sabe, tem vezes eu vejo pessoas preocupadas com o que vai ser de amanhã. Eu vejo pessoas ruins porque está agoniada de ficar sem fazer nada. Mas se a gente for puxar um pouquinho lá atrás, antigamente a gente não tinha tudo isso. E mesmo assim somos felizes. Éramos felizes. Hoje eu vejo a minha vida, eu saio de manhã, vou trabalhar correndo, chego no ônibus e saio do trabalho, já entro direto no celular para a escola, aquela coisa, aquela correria toda. E muitas vezes eu percebo que eu não estou conseguindo ter tempo para minha família, não estou conseguindo ter tempo para meus filhos. Porque isso, o mundo puxa isso da gente. Se a gente não colocar o pé no breque e falar assim, pera, hoje eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, e fazer um planejamento para a gente poder conseguir adaptar nessa nova estrutura que temos hoje, a gente não vai conseguir. O mundo vai roubar o nosso tempo, o tempo todo. Deus não quer que o mundo roube o nosso tempo. Deus quer que a gente tenha tempo cada dia mais e mais para eles. Mais e mais para Ele. E Davi, por sua vez, ele conseguiu conquistar não só a Deus, ele conseguiu conquistar o povo de Israel. Ele conseguiu conquistar Saul. Mais para frente também Saul teve grande inveja de Davi. Perseguiu Davi, queria matar Davi. A batalha de Davi continuou por um bom tempo. A sua batalha também vai continuar por um bom tempo. Hoje você vence uma, amanhã vai ter uma outra pior e assim por diante. E com isso a gente vai crescendo conforme a vontade de Deus. Então Davi, a partir do momento que conquistou a confiança de Saul, ele foi para o reino. Ele foi trabalhar junto com o rei. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, o rei percebeu que o povo estava gostando mais de Davi que dele próprio. Aí surgiu uma soberba, surgiu uma vontade de falar assim, esse menino aí está querendo pegar o meu lugar, vou dar um jeito de acabar. Esse menininho aí está querendo tomar o meu lugar no reinado, vou dar um jeito de acabar com isso. Aí começou a perseguir Davi, quis matar Davi, expulsou Davi. Foi uma loucura só. Quantas vezes Deus entregou Saul na mão de Davi para poder matá-lo? E mesmo assim, Davi foi obediente a Deus, falou, não, a vida de Saul pertence a Deus. Com isso eu vejo uma coisa só, dificuldades, ela vem. E junto com a dificuldade, Deus permite na sua vida e na minha vida algo importante, que é você sair dessa dificuldade. Aqui está toda a solução, e lá em cima está a solução maior, que é Deus. Deus inspira aqui para eu poder compreender como que eu vou sair da situação. Imagina uma pessoa, um empresário hoje, que de repente teve que fechar a sua empresa.
porque não pode abrir por causa da pandemia. Ele teve que se reinventar, vendendo na internet, enfim, fazendo qualquer coisa. Imagina você perdendo um emprego ou tendo que ficar em casa, ter que se reinventar para poder ganhar dinheiro de alguma forma. Quem está do seu lado o tempo todo é Deus. Deus está te orientando a fazer as coisas conforme a vontade dele. Uma coisa que Deus não quer é que você fique sentado, prostrado, esperando as coisas caírem do céu. Não vai acontecer. O que vai acontecer é Deus te dar ideias e mais ideias para você sair do fundo do poço. Então, meus amados, Davi foi um rapaz vitorioso. Ele correu, ele foi atrás, ele procurou, ele sempre serviu a Deus de todo o teu coração. Claro que Davi teve muitos erros. Se a gente for analisar a história de Davi toda, a gente vai entender muitos erros que aconteceu junto dele. Mas mesmo assim, ele foi um rapaz vitorioso. Com todas as dificuldades que ele passou, ele foi uma pessoa vitoriosa. Ele nunca negou a Cristo. E nunca devemos negar a Cristo. Ele olhou para aquele homem grande e falou assim: que homem é este que vem enfrentar o Deus vivo? Que homem é esse? Por maior que seja, por mais músculo que tenha, que mais equipamento que ele tem, mais preparado que ele esteja, mas que homem é esse que está enfrentando um Deus vivo? E por muitas vezes, quando alguém chega perto de você, você fala assim, você reda o pé. Você tem medo de falar de Cristo, você tem medo de bater no peito e falar que Deus está comigo. Ele vai me dar força e me dar atributos para poder enfrentar qualquer problema. Tem problema que quem causa sou eu. Isso é óbvio. Tem coisa que eu faço alguma coisa errada, então causa um problema que eu tenho que resolver. Mas tem problema que Deus permite para eu crescer. Tem situações que acontecem na nossa vida que você fala assim, misericórdia, só a permissão de Deus. E tem coisa que acontece. Numa noite por dia acontece. Por exemplo, o Bruno e a Camila estão grávidos. Com certeza eles planejaram esse filho. Vamos supor que de repente uma pessoa sem planejamento tem um filho. Olha o susto que eles vão tomar. Olha a situação complicada como vai ser. Vamos colocar uma criança de 14, 15 anos, de repente ter uma gravidez inesperada. Isso acontece com todo mundo fica doido, pai, mãe, vó, tio, todo mundo fica envolvido nessa situação. Mas quando você faz um planejamento, a situação melhora. Você fez planejamento para aquilo. Então quando você faz um planejamento perante Deus, e Deus aprova o seu planejamento, a situação vai andando conforme a vontade dele, conforme a vontade de Deus. E Deus faz as coisas inesperadas na nossa vida. Ele dá dando tudo para a nossa situação melhorar dia após dia, porque é a situação que Deus permite. É tudo aquilo que Deus permite nos nossos corações. A gente vai analisar um outro texto aqui rápido. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 29, fala assim: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis por deixar o homem, o seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher, se tornará uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de perante si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Mas eu estou colocando aqui no versículo 30, porque somos membros do único corpo, que é a igreja. Davi teve um momento difícil, mas ele teve um alicerce, que é a sua casa. Mesmo com todas as invejas, todos os menos dificuldades, mas ele teve um alicerce, que é a sua casa. Ele teve um alicerce, que foi Cristo. Cristo realmente resolveu os problemas de Davi. E hoje, quando eu vejo a igreja em si, por muitas vezes a gente fala, a igreja está dividida. Quem está dividido? É a igreja ou sou eu que estou dividido com o meu irmão? Quem está dividido? É a igreja ou sou eu que estou com birra com o meu irmão? A palavra de Deus fala que eu sou membro do mesmo corpo que o meu irmão. Eu tenho que cuidar do meu irmão, eu tenho que cuidar da minha igreja, eu tenho que cuidar das pessoas que estão junto comigo. Tem pessoas fáceis, tem pessoas difíceis.
mas eu preciso cuidá-las, eu preciso entendê-las, eu preciso ter paciência. Eu preciso ter paciência para poder compreender tudo o que está acontecendo. Davi teve paciência para poder esperar a hora certa para poder receber o reinado. Ele passou por dificuldade o tempo todo, mas ele teve paciência. Ele não teve de um dia para a noite reinado na vida. Ele recebeu a unção e a coroa veio na cabeça. Não, demorou anos para poder receber o reinado, para ele poder realmente reinar. Então, quando eu vejo a história de Davi, coloca essa história dentro da igreja, eu preciso ter paciência para a igreja crescer. Eu preciso ter paciência para as coisas acontecerem. Eu preciso ter paciência para as coisas melhorar. De repente está um fundunço só dentro da igreja. Muitos falam, a igreja está dividida, a igreja está assim, que a igreja está daquele jeito. Mas quem está no controle é Deus ou sou o homem? Eu acredito que seja Deus. E se Deus está no controle, você pode ter certeza que as coisas vão começar a melhorar. Uma coisa precisa acontecer, turbulências dentro da igreja. Quando existe turbulência, treme, as coisas ruins vai caindo fora. Só fica a coisa boa, como se fosse uma grande peneira. A peneira só acontece, o grande intuito da peneira, quando você coloca as coisas, então você balança, só vai cair coisas finas, vai purificando, coisas boas caem em cima. As coisas ruins ficam na peneira. Ela trava lá em cima. Então, quando tem turbulência dentro da igreja, as coisas finas vai caindo, as coisas boas vai caindo. O material fino vai caindo. As coisas ruins ficam na peneira e acaba jogando fora. Pense nisso. Então, todas as turbulências que acontecem na sua vida e na minha vida, permissão de Deus. E Deus vai glorificar o nome dele na terra. Deus vai passar a igreja por uma grande peneira. Deus vai passar a sua vida por uma grande peneira. Igual a história de Davi. Puxa a história para ti. Como está a sua vida hoje? Está uma turbulência, uma complicação? Está difícil entender o que está acontecendo em sua vida? Mas Deus está no controle. E se Deus está no controle, eu preciso compreender e identificar Cristo na minha vida. Eu preciso ter paciência. É a palavra correta. Paciência. Harmonia com meu Deus. Harmonia que eu preciso ter para com Deus. Eu preciso compreender todas essas coisinhas. Se eu for ler a Bíblia toda, eu vou achar histórias e mais história. Princípio básico: acreditar no Deus vivo. Acreditar que Ele pode e Ele vai resolver a minha situação e a sua situação. Que Deus possa nos abençoar essa noite. Que a gente possa ter paciência. Que a grande peneira realmente Deus está passando, tirando as coisas impuras. Dentro da igreja, dentro do nosso lar, dentro da nossa situação, nossas amizades. Deus está passando uma peneira. Pense nisso, as dificuldades que você está passando, muitas e muitas e muitas pessoas do passado já passaram. E a Bíblia está bem clara aqui a respeito disso. Só passando por tribulações que a gente consegue ter vitória lá na frente. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Que nessa noite a gente possa compreender e analisar a história de uma forma diferente. Analisar a igreja de uma forma diferente. Compreender que a igreja é lugar de santidade. Que a igreja é um lugar de harmonia. Um lugar de felicidade. Um lugar de adoração a Deus. Não é lugar de discussão. Não é um lugar de achar ruim com isso, achar ruim com aquilo. Não, é lugar de harmonia. Então vamos ter paciência no Senhor, que tudo Ele fará. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Amém. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como um orvalho que desce em plena
passos. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor.